Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de esquenta do projeto Travessia, um projeto idealizado por mim, pela Kel e pelo Vitor. E eu e a Kel, nós já temos um projeto, né? Então nós já temos um projeto que já está vigorando há um ano, há mais de um ano, que se chama Meditação Energética. E foi a partir desse projeto que nós desenvolvemos o Travessia. Em um dos envios energéticos, a Kel sentiu, não é? Digamos que seja um chamado ou teve a tomada de consciência, enfim. Então, nós fizemos uma reunião e começamos a desenvolver esse projeto. E é um projeto onde eu, através do coaching, do treino, do mindset, a Kel, através da meditação, da conexão do cérebro e do coração, e o Vitor, através das constelações sistêmicas, nós estamos desenvolvendo a estratégia para que você faça a travessia de alguma situação que você precisa para a sua vida, alguma tomada de consciência, trazendo exatamente o equilíbrio entre a mente, entre o coração, alinhando toda essa parte do seu sistema familiar para que te dê propulsão, para que te dê segurança nessa caminhada, não é? Daqui a pouquinho eles estão chegando, eu coloquei uma musiquinha para ambientar um pouquinho, né? A nossa live, e vai ser uma live muito especial, que é uma live que nós vamos conversar sobre a chave para a prosperidade, né? E foi muito legal, porque hoje eu ainda abri uma caixinha de perguntas nos meus stories, né? E foi muito interessante a resposta das pessoas. Por quê? Porque isso me chamou muito a atenção. E o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar no dicionário. A Kel já chegou. Eu já vou trazer a Kel aqui para a live. Cadê? Kel. Já vou trazer a Kel aqui para conversar com a gente. Oi, Kel! Oi! Tudo bem? Pessoal? Tudo bom, Patizinha? Tudo ótimo. E com você? Também. Nós duas estamos de blazer branco. Ai, que demais! Olha, Super sintonia total. sintonizadas. Super É. sintonizadas. Você está escutando a musiquinha que eu coloquei de fundo, Kel? Não, mas eu ia falar que quando a gente está em grupo não é muito bom a musiquinha, porque dá às vezes um pouco de distorção. Até coloquei o fone aqui para melhorar. Ah, eu queria nos colocar em teta, porque hoje o Ah, assunto é entendi. muito Não, então interessante. deixa. Como tá baixinho, eu não tô nem É, ouvindo, então acho que tá você tranquilo. acha que Às não vezes a gente tem. interfere? Não sei, às vezes eu reparava que com a minha irmã, quando a gente colocava música, assim, aí eu sempre tenho mania de botar música, né? Mas aí eu tirava quando era assim com mais de uma pessoa, só deixo no quinta zen. Mas eu acho que tá ok, tá baixinho, né? Para Tá só deixar uma no teta frequência. baixinho. Isso, tá Kel, você tá ótimo. linda! Você tá Ai, reluzente. obrigada! Você Ai, tá também! linda! Estamos todas, Obrigada, então. Kel. Então, olha que interessante. O que eu estava falando aqui para o pessoal? Que hoje eu abri uma caixinha de perguntas sobre prosperidade. Para Sim, eu saber tava se o ouvindo você pessoal falar. para saber se o pessoal tinha alguma dúvida, né? E o que era Uhum. a prosperidade para cada um. E o que me chamou a atenção foi principalmente que eles falaram que eles têm realmente, né, a ideia da prosperidade ligado à riqueza financeira, ao Sim. dinheiro. E isso me Uhum. chamou. Ai, obrigada, Rose. A Rose falando que estamos linda. Muito obrigada. Ah, obrigada, lindona. Ela é uma maravilhosa. Uma energia incrível. Obrigada, que bom que você está aí com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos chegando, pessoal. Sim, E sejam aí, o todos que muito que eu bem-vindos. fiz? Eu fui pesquisar. Eu pesquisei em 3 dicionários e aí Uhum. fez sentido o porquê eles realmente associam a riqueza. Porque logo nos dicionários já estava realmente associado à riqueza financeira. E isso é uma coisa que antes de eu começar a estudar,
eu também tinha essa mentalidade, prosperidade é dinheiro, né? Sim. Então, eu vou chamar o Vitor, que ele já chegou, eu acho que ele até já pediu para participar, vamos lá. E aí eu já vou passar para vocês, exatamente com essa pergunta, né? No caso, eu já apresentei, tá? Eu já apresentei você, já apresentei. Oi, Vitor! Oi, 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 Vitor! oi, Pati! Bem-vindo! Estar com vocês. Tudo Ai, que bom, Vitor? maravilha! Desculpa pra chegar chegando. Vai lá, é com você. Então, o que eu estava falando, Vitor? Que eu abri uma caixinha sobre prosperidade nos meus stories. O que me chamou a atenção é que muitas pessoas colocaram a prosperidade ligada ao dinheiro. Eu fui pesquisar em 3 dicionários e todos eles também estavam ligados a dinheiro. Eu já peguei os primeiros da pesquisa do Google e isso me chamou muito a atenção. Então, Kel, para você, o que é a prosperidade? É um estado de espírito abundante, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas principais que eu até gostaria que a gente trouxesse aqui juntos com essas reflexões de hoje é justamente para a gente ampliar esse conceito. Eu ia partir justamente disso, porque muita gente já logo pensa apenas em prosperidade financeira. E claro que é também, né, financeira, é muito bem-vinda, é a prosperidade material, mas assim, é uma prosperidade que a gente está falando muito além de realmente ser uma maneira de ver as coisas, é um estado de espírito, é uma generosidade também que você se imbui, né? Você não tem aquela mentalidade voltada para a escassez, você se conecta realmente com essa fonte maior onde você entende que tudo flui, que vai chegar para você, que o que é seu está vindo, que principalmente você não é assim, por exemplo, você desejar suas, né, sonhos abundantes, metas prósperas, não significa que você vai tirar do outro. Não é como uma fatia de pizza ou um pedaço de bolo que você está pegando e aí se você for pegar uma fatia extra, nossa, fui isura, né? Peguei demais aqui, fui meio egoísta. Não, a gente tem mais é que sonhar grande, pensar grande e se abrir para essa prosperidade, porque o universo nos mostra o tempo inteiro como ele é próspero, né? Através da vastidão do universo, a imensidão de quantidade de estrelas, de grãos de areia, de tipos de animais, de rostos humanos, tudo isso que eu estava até postando hoje falando sobre isso. Então, é uma prosperidade muito além, né? Até a Eliane Camargo está ali falando, dinheiro é consequência, exatamente. Dinheiro é consequência dessa maneira de pensar, que é até uma filosofia de vida, é um estado de espírito, é realmente uma mentalidade próspera, generosa, né? Então, é muito além. Perfeito, Kel, obrigada. Vitor, para você, o que é a prosperidade? Gente, eu quero falar para vocês que hoje meu dia foi muito corrido, mas que ao mesmo tempo é realmente perceber nos pequenos detalhes, né? Essa possibilidade de estar aqui com vocês hoje, para mim, já é um movimento de prosperidade. Eu não falo isso da boca para fora, não. Vocês sabem que nos últimos dias eu estou um pouco mais ausente, né? O pessoal acho que basicamente não sabe porque eu tenho que fazer um exame importante, né? E por conta disso cai muito da minha energia. Mas hoje, para mim, esse é o momento mais importante da minha vida. Estar com vocês aqui se faz o meu momento presente e não há outra hipótese do que não deixar de entregar tudo aquilo que eu tenho de mim, dentro de mim. Isso para mim é prosperidade. Prosperidade, como como a Kel bem trouxe, é esse estado interno de abundância. E realmente a gente vê nos dicionários, a gente vê nos lugares, a gente vê na mentalidade criada, mas é claro que isso é um processo, né? Todos nós estamos vivenciando esse processo. E aí, quando eu falo para vocês que hoje, para mim, é o momento mais importante da minha vida, é o momento onde eu posso trazer essa abundância, essa prosperidade que existe dentro. Por mais que a gente sinta que às vezes a gente não tem energia, que algo falta, é nessa conexão com aquilo que nos une a esse estado de prosperidade, de ser, porque ele sai do afastamento e entra em união. E tudo que está em união tem abundância, tem prosperidade. Faz sentido? Não é coisa da minha cabeça. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E é muito legal que você falou sobre isso, porque eu escutei também uma palestra da professora Maria Lúcia Helena, e ela falou que perguntaram ao sábio por que ele era tão sábio, né?
E a sabedoria vem, né, através, né, o sábio, ele tem a prosperidade, ele consegue magnetizar a prosperidade. E ele falou, porque eu estou no lugar aonde eu estou fazendo as coisas. Então, se eu vou descascar uma laranja, eu estou com a faca, eu estou com a laranja. Então, ela traz muito forte o momento presente. Eu estou 100% com a minha consciência no que eu estou fazendo, né? E aí eu trouxe algumas chaves interessantes para a gente trabalhar, né? Porque as chaves para a prosperidade, eu acho que uma muito importante é sair do papel de vitimização, né? A pessoa que ela realmente quer manifestar a prosperidade na vida, o que é a vitimização? Significa que algo ou alguém está te controlando. Ou qual é o seu posicionamento diante disso? Ou quais são as suas crenças diante disso? Né? Que nos permitimos, às vezes, nos colocar num papel de vitimização. Né? Que é você, como psicóloga, o que a vitimização pode trazer como interferência ou não para a prosperidade? Essa autoimagem negativa, né? A vitimização vai te colocar justamente no lugar passivo, impotente, onde você vai só ficar estagnado naquela situação limitante, né? Aquela situação onde você já está se vendo como uma vítima, como se você não pudesse fazer nada para mudar aquilo. E aí, justamente, a chave, que eu realmente considero a grande chave, é a mudança de mindset, né? A mudança de mentalidade. É a pessoa realmente começar a treinar os pensamentos, começar a treinar essa nova mentalidade, entendendo que ela pode sim alterar esses pensamentos. Ela tem que, em primeiro lugar, avaliar quais são esses pensamentos, essas crenças limitantes que são bloqueadoras, né, do sucesso para chegar na vida dela, da prosperidade, das coisas boas em geral, né, chegarem na nossa vida. E quando perceber aquele pensamento vindo, já mudar aquilo, né? Então é o self-talk, né, que a gente chama na psicologia, assim, no coaching também, é muito isso, né? Essa questão de sempre ir reavaliando e escolhendo uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de se sentir, né? Então isso é que vai abrir os caminhos para as coisas boas chegarem. Perfeito, o sentir, né? Vitor, na visão das constelações, traz pra gente a vitimização para o pessoal? A vítima, ela busca um aliado. Isso é um fato. Não há como você estar numa postura de vítima sem buscar aliados que comprem esse papel, sem que comprem esse personagem. Por isso que a pessoa que está no estado de vitimização, ela busca sugar muito dos outros. Ela sai do estado de conexão plena com a abundância, com o grande todo, para vibrar na escassez. Então, a vítima, ela sempre depende. Então, se você depende de algo, você precisa de um codependente. Então, a vítima está sempre em torno do problema. Se você tira o problema, ela vai buscar outro problema, né? Então, por isso que a chave para a prosperidade não pode vibrar no problema, na vitimização. Porque a gente precisa buscar sempre essa integração. Hoje, para mim, é muito legal falar sobre prosperidade, porque realmente a gente percebe que eu atendo vários tipos de pessoas. Pessoas com milhões na conta, com pessoas que não têm nada, mas que dão o máximo no atendimento, porque sabem a importância daquilo para a vida delas naquele instante. E sabe qual que é o grande ponto em comum? Que todos nós somos seres humanos e compartilhamos de vulnerabilidades, mas a grande questão é como a gente olha para elas. E a vibração da prosperidade, a chave para entrar no gatilho da prosperidade é querer sair desse lugar. É querer realmente se conectar com algo que existe internamente dentro de você. Essa é a chave que todos nós, inclusive você, Kel, você, Paty, precisamos acessar diariamente na nossa vida, porque ela é um estado. E se é um estado, eu sou próspero, eu sou abundante. E você deixa de estar também nessa condição de vítima. Fácil? Não é fácil, né? Toda live a gente fala isso, mas é legal. É legal estar aqui porque é onde a gente tem a possibilidade de realmente mudar. Se tudo caísse de mão beijada, talvez a gente não valorizasse tanto o nosso processo.
as coisas não teriam tanto sentido, como você trouxe bem posicionado, né, Paty, sobre sentir. E outro grande movimento, mas eu vou deixar para falar mais depois, mas já que você me provocou aí, é perceber que o não é só do mental, não é só da alma, não é só do corpo. O mundo é interligado a essas três esferas e essas três esferas demandam muito de nós. Então a prosperidade gira em torno desse consciente, desse inconsciente, atuando juntos de forma harmônica na desarmonia. Nossa, lindo que eu falei. Chegou realmente inspirado para a live, né, Vitor? Eu estava batendo um papo com um médico que me atendeu agora há pouco e foi tão boa a conversa, sabe? De perceber que existe a humanização nos atendimentos. Eu vinha de uma semana de energia muito inconstante por conta do processo da tireoide, quem me conhece já sabe, né? E querendo ou não, quando você tira aquilo que traz energia para o seu corpo, aonde você vai buscar essa energia? E a gente vê que essas conexões que a gente faz aqui, as conexões que a gente faz na vida, conexão com aquilo que nos move, é que resgata esse sentir. Então, hoje eu estou bem, apesar da ausência ainda do remédio, eu estou feliz em estar aqui com vocês, estou com saudade de estar com vocês, é tão bom manter essa conexão das nossas crianças travessas, né? Dessa travessa no espetáculo. Mas é muito legal, né? Porque, gente, eu admiro demais vocês dois. Vocês sabem disso, eu sempre falo, né, pessoal? Porque foi o seguinte, na primeira reunião que nós tivemos, foi impressionante o campo que se formou. O meu campo, ele estralou, eu senti uma energia tão forte, porque cada um com a sua especialidade. A primeira reunião foi simplesmente incrível. Eu acho que eu fiquei umas 2 horas com o meu corpo estralando. E por que eu trago isso? Porque nós três, cada um, nós temos uma história de vida. Isso não quer dizer que nós não temos problemas. Isso quer dizer que nós já passamos por tantas situações que nós temos as ferramentas e as técnicas para poder lidar, e estudamos, né? Então, ou seja, a gente tenta de uma forma, tenta de outra, tenta de uma forma, tenta de outra, e a prosperidade, ela está exatamente em você ter conhecimento, você estudar. A vítima, ela te coloca numa situação da qual você não estuda, da qual você não pesquisa, da qual você depende muito da opinião dos outros. Mas não, a partir do momento que você se coloca no controle da sua vida e realmente tem todos esses conhecimentos, foi muito sábio que, né, a Kel e o Vitor trouxeram, porque o sentir, ele é fundamental. A vibração da vitimização é em 30 Hz. E quem conhece, a gente já sabe que nós somos amantes da física quântica e da neurociência. Então, ou seja, você atrai mais do mesmo, né? Então, fazer esse movimento, principalmente tendo metas e objetivos, né? E sentir-se pleno. O que as pessoas fazem diariamente para que elas possam se sentir plenas, né? Parece que a gente está repetindo, né? Mas a repetição realmente é um mestre que vai ajudar todo mundo a entender. Porque se você realmente está aqui ou a primeira vez, ou quem está acompanhando, nós fizemos exatamente essa sequência de lives como se fosse uma ópera, né? Um está linkando com o outro, para que você possa exatamente já ter ferramentas para colocar em prática na sua vida. Então, não só você voltar a ter o controle, você ter metas, você ter objetivos, você entender como você funciona, né? Ou seja, por dia, quanto tempo você reserva para estudar? É muito importante estudar. Estudar, você está mexendo com os seus neurônios. A partir do momento que você mexe com os seus neurônios, você estimula a neuroplasticidade. Quando você estimula a neuroplasticidade, você trabalha com todo o seu campo, né? É um movimento inverso. É o que, né, tanto o Vitor quanto a Kel falavam aqui. Exatamente a conexão com o seu mundo interior para que você possa ser para ter. E aí outro, né, movimento que eu vi muitas pessoas respondendo é, eles procuram ter para ser feliz. Quem quer falar? E aí, complementando isso que você está falando, né, Paty? A pessoa fica sempre achando que só quando ela alcançar aquela tal meta, só quando ela alcançar aquilo outro, ela vai ser feliz. Então, assim, esse é o outro problema.
porque justamente, já que você trouxe essa questão do campo eletromagnético, né, que a física quântica hoje já comprova, que realmente cada pensamento é como um imã. Cada pensamento a gente pode hoje medir um pensamento, né? Ele tem uma determinada frequência. Então, esses pensamentos, eles vão realmente formando uma atitude mental nossa perante a vida. Se torna realmente uma atitude nossa diante da vida. Você tem que pensar, que atitude é essa que eu estou tendo? É uma atitude positiva ou é uma atitude enfraquecedora, né? Que mindset, né, eu estou tendo? É um mindset fixo, que está ali estagnado, que se retrai diante dos desafios e tal? Ou é aquele construtivo, de crescimento, que não, eu vou dar a bola, né, vou dar a volta por cima, confia aqui no meu taco, vou virar isso aqui, vou superar. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado diário realmente, é o que a Paty falou. Tanto separar um tempo, pelo menos uma meia hora, de meia hora a uma hora ali para fazer estudos, como incluir aí nesse momento também, que é seu, né? Leituras construtivas, leituras edificantes, mas também alguma prática vibracional, que é o que a gente sempre fala aqui, é o que a Paty disse, muitas coisas a gente até repete, porque uma hora entra, né? A repetição é a mãe do aprendizado. Então, assim, a gente tem que realmente se relembrar disso. E isso, todos nós temos que nos relembrar. Não é porque a gente trabalha com isso, a gente estuda isso, que a gente não se relembra. Tem várias vezes que eu leio um livro e falo, nossa, é mesmo, nossa, não me dei conta, verdade. Ih, já estava aqui, entrando aqui nessa onda errada. Peraí, vamos lá. Você volta, entendeu? Não é que você não caia, que você não se deixe abater por uma situação que acontece, mas aí você volta mais rápido. Se você está em dia, se você está treinando, igual você está treinando um esporte, uma dança, uma malhação, um idioma, você faltou alguns dias, então você vai ficar meio capenga ali, né? Mas depois você vai indo, você recupera. É a tal da neuroplasticidade também, que nos permite recuperar aquele aprendizado e também formar novos aprendizados o tempo inteiro. Mas, para isso, nós temos que observar como é que está esse automonitoramento aí, mental, vibracional, para nos tornarmos realmente capitães dos nossos navios, né? Ou seja, senhores da nossa mente. E aí começar com essa autoliderança, para isso aumentar a sua autoestima, isso aumentar a sua autoconfiança e isso aumentar a sua atitude próspera diante da vida, sua atitude mental, né, diante da vida. E Né, Vitor? Esses pontos que você trouxe, eu estava agora conversando. Fui fazer o exame agora, eu conversei com a Paty à tarde, né? Bem brevemente. Paty, eu vou ali fazer o exame, né? Não é fazer o exame, eu tive que tomar só o iodo hoje. Só que aí me possibilitaram conversar com o médico, então assim, totalmente imprevisível. E o médico, um neurologista que me atendeu. Só que assim, como assim? Não era para ter essa conversa deu quase 2 horas. Eu fiz uma live com o médico antes da live. Gente, por isso que eu vim com essa energia toda, porque é muito foda perceber que esses conhecimentos que a gente traz para vocês são tão atuais, são tão reais e são tão fundamentais. Porque ele me mostrou a imagem de várias pessoas, de vários cérebros que chegaram lá pós-Covid, pós não sei o quê. E uma chave que ele trouxe muito importante para mim. A maioria das pessoas chegavam com distúrbios de ansiedade, chegavam com medo. E aí, sabe qual que é a chave do atendimento dele? A humanização. Perceber como essa comunicação entre cérebro e coração se comunicam, se interconectam. E quando você percebe que isso é mais real do que tudo, dá valor a isso, se dedica, traz para o seu coração bons pensamentos, para o seu coração bons sentimentos, que a gente falou na live sobre gratidão. Quando a gente une os nossos pensamentos e quando a gente percebe que é quando eles dois se encontram, é que essa abundância é criada. Como tudo na vida. E agora entra a constelação vem com uma força muito poderosa. Porque para você que está aqui, qualquer um de vocês que estejam aqui, vocês precisavam de um pai e de uma mãe. Vocês não vieram dar cegonhas. Se você pensava isso, eu sinto muito. Hoje é o dia da verdade. O que aconteceu? Quando esse homem, quando essa mulher se encontraram, eles tiveram a possibilidade de criar.
de dar fruto à criação. E quando você faz com que esse pensamento e esse coração se unam em torno de algo, não tem como você entrar nesse espaço com escassez. Não tem como você ser pobre nesse lugar. Você só consegue entrar com abundância. E essa é a grande chave, quando você se reconcilia com essas partes dentro de você. No aspecto material dos sentidos, não vai ter aquilo que você quer, aquilo que você almeja assim. Mas no seu coração, essa realidade passa a ser a realidade. E é aí que a abundância ela passa a vibrar em cada célulazinha do seu corpo. E isso, hoje em dia, é possível ser medido. Porque quando o médico me mostrou, através de vários exames de pessoas que conseguiram mudar a química cerebral, porque elas passaram a acreditar mais na saúde do que na doença, você muda. E quando você muda o seu estado de escassez para o estado de abundância, né? Então, só essa conversa pré-live foi fundamental para estar aqui com vocês. E aí a gente vê que não existe nada à toa, nada acontece por acaso. O marido é o médico. Gente, o exame levou 2 minutos. Eles me deram um copo de água. Pronto, pode ir para casa. Mas eu perguntei, é só isso? É realmente só isso? É só isso, hoje é só isso. Aí tá bom, então beleza. Aí eu indo, caminhando para ir para sair, do médico passou por mim. Vitor, só não esquece que na quinta-feira, às 16, tá? Que você vem. Aí, somente isso, doutor. Somente isso. Não se preocupe, acalme a sua mente. Pronto, foi a chave que ele me deu para fazer a live, para live. E, gente, foi tão legal perceber que a gente consegue conversar em alto nível com qualquer pessoa do planeta Terra. Então, tudo que a gente traz para vocês é essa abundância. Foi como eu comecei, é a prosperidade. Comecem a saber que o momento mais importante é onde você está, né? Então, hoje eu tô animado, estou feliz. Tá. É muito bom te ver assim, Vitor, que você estava em slow motion, né? Eu fiquei até preocupada. Eu estou em slow motion, estou mesmo. Mas é porque tem conexões que são tão fortes que elas são capazes de mudar toda a química sem ter um químico. O que é o químico? O químico nada mais é que a tireoide, que produz a tireoide no meu dia a dia. Só que a gente esquece que o nosso poder, ele é tão forte, esse poder do eu sou, ele é tão forte, que quando a gente alcança esse estado, mesmo sem ter aquele órgão, sem ter o químico, a gente consegue acessar esse estado. Só que a gente precisa de um ambiente. Vocês esse ambiente nesses quase 30 dias, né? 30 dias que vai dar, que eu estive sem. Então, o nosso ambiente, ele me fortaleceu aos pouquinhos. Mas chegou um momento que a explosão química foi tão grande que hoje o químico, ele dá esse estado. Diariamente eu sou assim, pessoal. Graças a Deus, né? Legal. E isso já é um exemplo, né, vivo de superação aqui na nossa frente, né? Porque ele poderia estar lá prostrado, simplesmente reclamando, entrando numa voz ali totalmente vitimista, né? Então, assim, ele está reagindo, ele está buscando outras formas de colocar esses efeitos aí que a tireoide daria, né? De reequilibrar os hormônios e tal, porque ele está sem. Explica aí, né, um resuminho, né, Vitor? Porque muita gente não sabe o que você está passando, enfim, por conta desse exame. Foi um mega desafio que você superou muito bem, né? Parabéns. Foi uma maneira próspera de lidar com isso, entendeu? Você purificou o seu coração e buscou maneiras de se contagiar positivamente para lidar com esse mega obstáculo, né? Conta um resuminho aí para o pessoal dessa situação que você está passando, que acho que é um exemplo vivo. Sim. Desculpa a interferência que meu pai está me ligando aqui. Eu fiquei desconectado, eu entrei em flow connection. Porque basicamente, uma pessoa sem tireoide, ela, se eu fosse falar tudo para vocês hoje que eu sei de tireoide, daria uma live. Mas basicamente a tireoide regula quase que todo o seu corpo, ela é importante para tudo. E muito do que hoje eu percebo emocionalmente, né? A pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa que sente rejeição, uma pessoa que não tem essa conexão com a realidade,
a tireoide sofre muito com isso. E eu percebi no meu sistema. A constelação, para mim, me possibilitou enxergar muitos abortos, muitas histórias de vida que não chegaram à vida propriamente dita aqui, né? Fisicamente. E tudo isso, toda essa constatação reverberou em mim, ressoou em mim, em atrair rejeições, relações abusivas. Só que o corpo, uma hora, manifesta, sem perceber que eu trouxe um monte de coisa que não era minha. Basicamente, a história é essa. E aí você faz cirurgia, não deu para trazer a tireoide, manter a tireoide, porque o câncer, na época, realmente estava em metástase, tirou a tireoide. Então, tireoide já se foi, acabou. Então, eu preciso repor quimicamente com um remédio para o resto da minha vida. E o que acontece, pessoal? Esse remédio, ele é para a vida, porque agora eu preciso para sempre. Só que a tireoide, ela tem essa capacidade de regular essas emoções. E quando você não tem essas emoções, você cai, você vai lá para baixo, entra em depressão. Porque você não tem essa energia. Então a vida ela começa a perder o sentido. Então, resgatar a química do seu corpo, quando a gente fala aqui, quando a Paty fala dessa questão do ambiente, quando a Kel fala sabiamente dos processos terapêuticos de conhecimento, de se autoconhecer, de se conectar com a sua essência, você busca ser maior que tudo isso. Só que tem dias que não dá, a gente não consegue ser maior que tudo isso. Por isso que quando vocês têm a possibilidade de estar com a gente, vocês criam esse ambiente em vocês. Porque nós aqui somos pessoas reais, né? Isso que é legal. Então a gente facilita para vocês essas compreensões, porque a gente está em uma busca constante desses saberes. E quando a gente traz isso à fala, olha só a região, aquilo que ficou tantos anos de vida acumulado, preso, retido, agora chega até vocês. E isso não é uma possibilidade de prosperidade, porque essa rejeição que eu acumulei ao longo da vida, coisas que até mesmo nem eram minhas, bloqueavam essa prosperidade. E quando você é próspero, quando você se sente próspero, o que você tem vontade de entregar? Entregar, fala. E a sua verdade vai para o mundo, ela chega a mais pessoas. E então você não se atém ao aspecto da escassez. E sim, de quanto mais pessoas tiverem a possibilidade de vibrarem nesse estado de abundância, de entregarem aquilo que elas carregam dentro de si, mais nós vamos estar vivendo em um lugar mais consciente. E isso é o verdadeiro amor, que é o dar. O dar sem esperar receber algo. Aqui a gente traz para vocês vivências de algo que vão agregar na vida de vocês, para que vocês tenham a possibilidade de ser quem vocês são na essência. E não existe nada mais abundante do que isso, ser quem você é. Perfeito, que lindo, hein? Lindo. Hoje realmente... Bem inspirado. Deve ser tudo ali, fogo, a serpente. Aproveita. Mas foi muito legal, Vitor, isso que você trouxe do ambiente, porque as pessoas, mais uma vez, nós fizemos uma live como o ambiente impacta a sua vida. Quem não assistiu, assista, porque é o seguinte, muitas vezes a dificuldade que você está em sentir a prosperidade, muitas vezes está no ambiente ou na vida que você não gosta. E tomar consciência disso é o primeiro passo. Ou seja, quem é que está drenando a sua energia, né? Ou seja, pessoas que colocam o problema em você. Você está lá, às vezes, ajudando. Eu falo porque eu passei por isso, né? Eu ajudava demais, eu entregava demais, ajudava demais, e ainda as pessoas colocavam a responsabilidade dos problemas dela em cima de mim, porque eu deixava, né? Então, ou seja, essa tomada de consciência é muito importante. Acontece o que nós permitimos. Então tem que realmente começar a dar uma geral e ver o que está te levando para essa vibração baixa. O que não deixa você vibrar em abundância. Elimina. Olha mesmo as pessoas, poxa, Paty, mas poxa, é meu pai, Cara, é seu pai, é seu irmão? Isso é a crença dele, tenha isso na sua cabeça. É uma crença, isso não quer dizer que seja sua, porque isso te liberta, né? E aí já vai formando esse mindset. Deixar o outro com o que é do outro, para que você traga essa força para você.
e você consiga se manter nessa caminhada. E um objetivo definido, ele é fundamental. Como eu falei, a meta, o objetivo, você ter clareza da intenção do que você quer, vai te ajudar muito nesse processo, porque facilita muito você ser. Você já viver como aquela pessoa. Isso traz leveza, né? Isso a gente trabalha muito, estuda muito. A Kel, então, o jeito que ela conduz as pessoas para visualização, ela coloca a gente numa praia, gente, é impressionante. Ela induziu, Vitor, lembra uma das últimas meditações energéticas? Você entrou em teta junto. E a Kel induzindo todo mundo na egrégora em teta, né? Então, ou seja, essa conexão com o mundo interno é fundamental. Como o Vitor falou no começo da live, né? Você ter tempo para você fazer essa ligação mente e coração, estar no momento presente. Quanto mais você estiver no momento presente, é uma chave fundamental. E todo mundo que te tira do momento presente, o que é que todo mundo que te tira? Gente, aquele problema, aquela coisa, aquela preocupação, quem é que está te levando para esse estado? Né? Quem é que está te levando? Qual é o ambiente que está te levando? Claro, não é para fazer nenhuma loucura. Ai, vou sair do meu trabalho amanhã. De jeito nenhum. Aí que vem o planejamento. Primeiro, a tomada de consciência. Não sei quem colocou aí que nós vivemos igual zumbis. E, infelizmente, é uma realidade. Tanto que os filmes de zumbis é uma metáfora dos despertos e não despertos. Do que a gente está passando, principalmente nos dias de hoje, né? Porque hoje tá uma loucura, né? OVNI para lá, OVNI para cá, e quem tá indo... eu cheguei a ver um vídeo que eles falaram exatamente de zumbis, que eles estavam prendendo zumbis num lugar. Tá uma loucura, né? Por isso mesmo, você precisa ter uma prática para você se reconectar e você conseguir ser maior que o seu ambiente. Então é fundamental essa limpeza do meio externo, você tá com pessoas que você gosta. Eu amo estar com a Kel e com o Vitor. As nossas reuniões são incríveis. Por mais que a gente entre meio borocochô, toda sexta-feira a gente tem uma reunião, né? A gente sai estralando. Por quê? Porque a gente acaba formando uma mente maior quando a gente está junto. Então, presta atenção às pessoas que vocês estão andando, né? Por quê? Porque forma uma mente maior. E você acaba sendo drenado também para esse sentimento, e é de forma inconsciente, e você nem sente. Então, para isso, é preciso ter coragem. Para você fazer esse movimento, eu acho que a prosperidade, ela exige coragem, né? Kel, você tem alguma coisa para falar? Você está aí? Sim, tem várias. Então, deixa eu comentar. Não, fez total sentido. Tudo que vocês dois trouxeram, deixa eu só comentar rapidinho essas duas coisas que você falou. Tanto a questão de cuidar do ambiente, de quem são as pessoas de que a gente está se cercando, né? Para que sejam modelos inspiradores. Então, tem muita gente que às vezes fala, ai, psicólogo, nossa, não vai conseguir ganhar dinheiro sendo psicólogo, não sei o quê. Então, você tem que se basear em pessoas bem-sucedidas, pessoas que são prósperas. Você não vai se basear naqueles que não conseguiram se dar bem. Então, a gente tem que ter em mente aquele modelo e lembrar que tudo é uma escada para o sucesso também, né, gente? Saber que tudo são etapas, que a gente vai crescendo, é o que a Paty falou, ter uma meta ali, mas pensar naquelas pessoas que você se inspira para ser um modelo ali, realmente, que vai te ajudar a crescer, né? E a outra coisa que você falou de visualizar, o Bob Proctor, né, que é até aquele pesquisador do documentário O Segredo e tal, que fala muito da lei da atração, ele fala que justamente se a gente não consegue visualizar, a gente não vai conseguir dar forma àquilo, que a gente precisa conseguir, em primeiro lugar, visualizar aquilo na nossa mente, que aquele pensamento vai realmente tomar uma forma na nossa vida, né? Então isso é muito importante, já visualizar, deixar aquilo te contagiar, né? Até deixo a dica da meditação que eu fiz com a visualização, tá lá no meu canal, que é Ali Jabbour, né? Para quem não é inscrito, dá uma olhadinha lá, que tem meditações que eu fiz inspirada no livro do Dr. Joe Dispenza, que é esse neurocientista maravilhoso que nós três aqui amamos e estudamos, né? E onde eu guio, através de vários conceitos que a gente estudou lá com ele, para a gente conseguir visualizar. E é um treino, tem muita gente que fala, não consigo visualizar. É um treino como tudo na vida. Tá? E a outra coisa que eu queria comentar, que o Vitor falou, foi essa coisa de dar para receber. A Cabala também fala isso, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Mas principalmente, se você tem essa consciência de querer prosperar para compartilhar. E pensar, quanto mais eu prospero, mais eu vou poder compartilhar, mais eu vou poder ajudar as pessoas.
né? E quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu vou prosperar. Então, assim, é uma coisa que é infinita. A prosperidade, ela é infinita. Não tem, assim, um teto ali que, depois disso não vamos poder ajudar, não vamos poder entregar. Não, sabe? A gente poder realmente se doar sabendo que aquilo é automático, né? Vai estar voltando pra gente. Então, assim, isso é bem importante da gente manter em mente se a gente quer ser próspero também, né? Essas questões aí de conseguir visualizar, conseguir purificar o nosso coração, purificar o nosso ambiente, tendo pessoas que vão trazer realmente modelos e pensamentos, crenças positivas para nos inspirarmos nelas. Entendemos que é um processo para chegarmos lá, né? E sempre que pudermos, estarmos nos doando, porque também a gente não precisa doar só financeiramente. Assim como o conceito da prosperidade, que pode ser muito além do financeiro, é uma prosperidade de realização, de sucesso, de você estar fazendo o que você gosta, relacional, né, de você se cercar de pessoas que você gosta, que te inspiram, que te fortalecem, que você sente aquela união, aquela força. E assim, emocional e espiritual, um estado de paz, uma plenitude, a gente conseguir se enxergar como o universo nos enxerga, né? Como plenos, já completos, né? E a outra coisa que eu acho fundamental é a gente estar conectado a um propósito maior. Então, não só essa questão de querer prosperar para poder compartilhar mais e tal, mas também saber que você prosperar vai ser justamente porque você está fazendo algo que tem a ver com o seu propósito. Então, você ter uma motivação maior vai te ajudar a prosperar, vai dar um empurrãozinho para você já prosperar, porque você vai se tornar um especialista naquilo, um perito naquilo, porque você gosta muito daquilo. Então, usar aquele tempo de estudo, que hoje, mas eu estou sem dinheiro para fazer curso, estou sem dinheiro para sei lá o quê. Ok, hoje em dia tem a internet que tem tudo lá. Separa um tempo do seu dia para, sabe, ver vídeos, pesquisar, ler na internet, tem tudo lá. Livros, cursos, informações. Então, assim, a gente precisa sempre buscar sermos melhores e melhores naquilo que a gente faz. E a gente vai conseguir fazer isso motivado pelo coração se a gente está realmente conectado a um propósito maior, né? A gente vai ter essa motivação para sempre estarmos nos superando e aí, naturalmente, a prosperidade vai ser uma consequência. Falei pra caramba, mas assim, para resumir isso tudo, assim, que eu queria comentar, eu acho que tá tudo interligado, né? Eu acho que né? Que é uma travessia. E juntos é uma travessia. Assim vamos fazer uma mega travessia linda. Em breve, a nossa travessia vai estar aberta para mais e mais pessoas querendo transbordar a sua verdade, a sua conexão com a sua essência, com esse amor. E a necessidade dessa criança travessa é mais do que necessária, porque ela, essa criancinha que você não vê mais às vezes, né? Uma criança aqui, ok, mas você às vezes não vê mais essa criança no espelho, mas é essa criança que te move aí dentro. É essa criancinha que tem essa semente de mudar tudo. E quando essa criancinha deixa de estar abandonada, precisando de outros adultos para acreditar no seu adulto, é que essa realidade se expande. E quando ela se expande, ela precisa ser próspera. Ela não pode ser uma realidade de escassez, senão são leis que vão ser contraditórias. E se Jesus veio para cá para dizer que eu sou igual ao meu pai, só que um pouquinho menor, a gente precisa vibrar nessa abundância, nesse estado, nessa travessia da vida, se conectando com quem também busca a mesma coisa que você aí do outro lado. Eu tenho certeza que cada instante, cada minuto que a gente tem feito aqui a cada terça-feira vale mais do que qualquer notícia que você vai perceber, até mesmo os OVNIs, viu, Paty? Mas, olha, muito importante isso que você falou, porque a travessia, ela vem nesse sentido, né? E ela vem num momento que as pessoas, elas precisam parar e olhar para elas. Pelo menos por algumas semanas, porque não adianta você querer dar, querer transbordar, se você não entrou em contato com o seu eu primeiro. Porque aí é um movimento de perda energética e você caminha para a morte. Muitos casos existem por aí nesse sentido, né? Então, o primeiro processo é isso que a travessia vai trazer para todos. É a conexão com esse mundo interior, através da constelação, do mindset, da hipnose, da meditação.
exatamente para que você possa ser conduzido de forma segura para dentro. Fora a energia, né? Fora a energia que vai ter. É uma reprogramação completa. Mas agora, nós já vamos encaminhando para o final. E aí eu quero saber se vocês querem deixar, o que vocês querem deixar de prática, de mensagem para as pessoas que estão aqui. Eu agradeço a presença de todos, né? E eu queria saber qual é a mensagem que vocês querem deixar para o pessoal. Bom, primeiro eu queria só complementar isso que o Vitor falou, e você falou também, né, da criança interior, dessa criança travessa dentro de nós. Venham com a gente, venham cada um de vocês aqui, se vocês estão se identificando, né, com esse chamado, venham fazer essa travessia, vamos liberar essa travessura da nossa criança, porque tem a ver com a pureza, né, a pureza do nosso coração e aquele crescimento diante de infinitas possibilidades. Então, assim, eu queria deixar uma frase, né, que é: eu me abro, me mantenho aberto e receptivo para abundância, para tudo de bom que o universo tem para me oferecer. Eu me mantenho aberto e receptivo para tudo de bom que o universo tem para me oferecer. E fala isso todo dia, fala de manhã, vai pensando, ouçam afirmações positivas, mas pode já ficar com essa aí, né? E a gente precisa saber pedir as nossas coisas, é como a Paty falou ali, ter as metas, colocar o pensamento naquilo, isso estar conectado a um propósito maior, a uma motivação, ao nosso chamado, ao nosso talento único. Ou seja, vamos ser canais também de Deus, né? Nesse sentido de que cada um veio com um talento, veio com uma motivação única ali. Então, assim, não tem como não prosperar. Em algum momento aquilo vai chegar para você. Mas precisa ter fé, precisa estar espiritualizado, precisa estar treinado com esse mindset aqui positivo de crescimento, né? E precisa saber pedir e saber receber. Por isso que eu estou falando, estou aberto e receptivo para tudo de bom que o universo tem para me oferecer. A gente precisa se sentir merecedor, se sentir também receptivo, para deixar a vida trazer, né? Então é isso que eu queria deixar aí para vocês refletirem. Um ganchinho do que você disse ao longo da live, nessa performance fantástica, que é o seguinte: tudo que existe na nossa realidade, primeiro foi criado no plano da mente. Isso é tão poderoso porque você percebe que a realidade ela não se cria pela forma, e sim diante do que o nosso mundo mental cria como imagem dentro de si. Nossa, isso daqui Que lindo! Gente, realmente parece que a chave abriu. Isso aqui devia estar sendo para o mundo inteiro, essa live aqui, porque realmente tem umas coisas que a gente fala que realmente não são desse mundo, são apenas canais de comunicação. Eu tirei até uma cartinha para vocês aqui, para quem está na live, que é a seguinte: hoje é de perguntas. E se você colocasse o seu eu sábio no campo, na sua vida hoje, com 90 anos de idade, qual conselho ele te daria? Isso te provoca, e isso te conforta ou provoca um desconforto? E o que você faria agora com essa informação privilegiada? Porque no fundo, o nosso eu está sempre em contato, seja com a criança, com o nosso eu sábio. A grande questão dessa vida é se mover nessa travessa dessa criança com sabedoria, respeitando os nossos limites do corpo, da mente, da alma, e sabendo que se a gente se conectar com as pessoas certas, essa travessia pode ser mais leve, pode ser mais gostosa e principalmente travessa. Ai, gente, é bom demais. Perfeito, bons relacionamentos. Tomara que os travessos aqui com a gente tenham sentido essa energia, porque, nossa, a gente sentiu, né, Paty? Meu Deus. Nossa, se sentiu. Coisa boa, tá aí. Arrasou. Muito bom. Fechamos aqui com chave de ouro a live. Então, pessoal, todos inspirados, né? Todos inspirados. Aí, porque é muito importante. Esse movimento só se faz pela integração e a abundância ela é íntegra para todos, tá? Ninguém pode ser, ninguém ganha mais do que ninguém aqui. Todos recebem a mesma coisa. Então, é esse o poder da prosperidade. Essa é a grande chave. Aqui não existe competição. A prosperidade para um, ela é para todos. Nós
Eita, que hoje O 7 baixou em você. Trismegistro está na minha frente, né? Foi ele que você canalizou hoje. O mundo é mental. É a primeira lei, Caibalion, né? Ó, e os travessos estão aqui com a gente vibrando, ó. Várias pessoas ali, né, Paty? Ai, que demais. Sentita! Beijo! Olha, muito então legal eu vou vocês dar... vibraram com a gente. Isso, eu vou dar um exercício. Defina sua mente para a tarefa diária. Então, ou seja, cada dia, defina sua mente. Hoje é limpeza, hoje é o estudo. A curva que tiver, você vai negar. A pessoa que ligar, você vai negar. E o que acontece? A Maria Lucilena também, ela tem um vídeo sobre isso. Sempre quando você vai trabalhar no sentido de expansão da sua consciência, tudo vai acontecer. Aquele armário que você não limpava há um ano, você vai dar vontade de limpar, de repente, né? Vai acontecer tudo, mas você não vai sentar na sua cadeira para estudar. Então, a partir de agora, defina a sua mente para estudo, para tarefas que você, né, tem que fazer. Fale mais não terceirize o seu eu para ninguém. Jamais. Então, essas duas dinâmicas, eu acho que já vão ajudar a realmente a liberar aqui. Né? Falar não é libertador. É libertador. Né? Então é isso, pessoal. Fiquem com essas dinâmicas. Foi super legal hoje. O pessoal interagiu um monte. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E aguardamos vocês na próxima terça-feira, às 7 horas, com mais uma live esquenta da Travessia. Kel, amei. Vitor, amei. Um grande beijo para todos vocês. A gratidão é nossa. E venham com a gente fazer essa travessia. Os travessos. A vida. Beijo. 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 Obrigada, tchau.